Abra sua Bíblia. Nesses dias, e mais precisamente aos terceiros domingos, nós temos nos ocupado em falar sobre o tema do ano. Venha o teu reino. E óbvio que nós encontramos na Escritura, nas Sagradas Escrituras, muita coisa que envolve esse tema e subsídio para falar em todos os textos, todos os livros da Bíblia. Venha o teu reino. Então nós estamos falando em cima, nos referindo à oração que o Senhor Jesus manifestou aos seus discípulos, que está em Mateus capítulo 6, para o texto que eu peço que você abra sua Bíblia, para a gente rever essa leitura. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. Quem achou? Que bom que você encontrou. Mateus capítulo 6, a partir do 6. Se alguém não tem Bíblia, você está vendo, dá carona a essa pessoa. No texto, que diz assim: porém tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Ore comigo. Pai querido, nós nos debruçamos sobre esse texto e trazemos à nossa mente o tema, venha o teu reino, e queremos, Senhor Deus, neste momento, nos alimentar desta palavra, que, por certo, nutrirá a nossa vida, Senhor, trará subsídios espirituais, substâncias, Senhor Deus, que vão trazer à nossa vida, Senhor, toda a força que nós precisamos. Que esta palavra que venha do Senhor nos alimente plenamente, de acordo com aquilo que o Senhor vê que nós precisamos. E por isso nos colocamos, Senhor, diante desta palavra, com gratidão no nosso coração, por este momento tão abençoado na tua casa, junto à igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém a isso? Então, a gente já falou em janeiro sobre o Pai, nós na qualidade ou na condição de filhos de Deus, que Deus é Pai de quem é filho. Depois nós falamos sobre a expressão nosso, e nesse dia nós nos referimos ao tema como nós sendo filhos do mesmo Pai, logo somos irmãos e andamos em comunhão. Depois em março, sobre o Pai que está nos céus, que é diferente do Pai da terra, as prerrogativas de Deus, o poder de Deus, a soberania do Senhor. Trouxemos aqui, lembramos também os atributos divinos, e no domingo, dias atrás, falamos sobre santificado seja o teu nome. Nesse dia, falamos da importância de santificar o nome do Senhor junto aos homens. E eu quero lhe lembrar que naquele dia falamos com textos bíblicos que quando alguém peca, transgride aqui na terra, não suja o nome de Deus no céu, mas macula
entre os homens. Então, quando nós vamos cumprir o que o Senhor Jesus nos ensinou a orar, e entendemos já que isso não é apenas uma reza, uma repetição, e que nem é meramente uma oração, mas que é um estilo de vida, um estilo de relacionamento com o Senhor. Então convém a mim, convém a você, convém à igreja, santificar o nome do Senhor entre os homens, com as nossas boas obras, para que glorifique ao nosso Pai que está no céu. Amém? Então hoje eu quero entrar basicamente com os irmãos no tema do ano, venha o teu reino. E é muito importante pensar nisso que a gente acabou de ler. Eu estou aqui no texto, se você puder voltar os seus olhos, quando Jesus fala sobre orar, fala sobre se relacionar, ele está nos instruindo que nós devemos nos relacionar com Deus, na qualidade de nosso Pai, mas nós também devemos ser filhos dele e nos sentir filhos, saber que somos filhos, e olhar para o lado e ver que Deus tem vários outros filhos, né, e que são nossos irmãos. Então, entendendo isso, entendendo essa realidade, que esse Pai é superior aos pais da terra, nós então convivemos entre os homens, trazendo a glória ao nome do Senhor, santificação ao nome do Senhor, e isso tudo tem que ser pensado antes que a gente clame ao Senhor para o reino dele vir sobre a nossa vida. E eu quero falar hoje com os irmãos sobre prerrogativas do reino, qualificação do reino de Deus, e eu até estava separando alguns versículos para compartilhar, inclusive para dizer aqueles que nunca terão acesso ao reino de Deus, mas eu vou deixar esse momento lá para o final, lá para novembro, dezembro, enfim, mas eu quero lembrar aos irmãos que a Bíblia e todo o contexto bíblico fala do reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino de Deus e basicamente aqui nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele está no Sermão do Monte, eu estou falando isso de novo aos irmãos, que já falei no mês passado, ele está trazendo valores do reino de Deus, leis do reino de Deus, que a gente tem que pensar nisso. Então eu anotei aqui alguns versículos que eu vou passar para vocês, não ministrar sobre eles, mas dar a vocês. Se eu tivesse tido mais tempo pensado nisso, colocaria na tela, mas eu fui inapto nisso, não consegui pensar. Então eu vou passar para vocês os versículos, até porque são fáceis de anotar, todos eles estão no livro de Mateus. Se você está com caneta e papel, o Senhor Jesus falou do reino dos céus, e Mateus escreveu isso, a quem ele ia semelhar, ou o que ele ia tornar semelhante, para explicar aos homens acerca do reino dos céus. E no livro de Mateus, a começar do capítulo 13, são os textos que eu separei para te informar, eu não vou discorrer sobre eles, é só uma maneira de te lembrar que você, ao ler esses textos em casa, vai poder ter uma amostra mais precisa, mais ampla do que o Senhor Jesus quis se referir a isso. Então ele liberou, e Mateus escreveu várias parábolas, e eu quero passar para vocês essas parábolas, se vocês quiserem anotar. A primeira está no capítulo 13 de Mateus, no versículo 24, quando ele fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente, né? E apareceu no meio daquilo que ele semeou a semente do trigo, apareceu o joio, e ali o Senhor explica a razão do joio estar presente no meio do trigo. E no capítulo 13, ainda no versículo 38, ele vai explicar esta parábola. No capítulo 13, versículo 31, Jesus fala que também o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou o grão de mostarda na sua lavoura, e você vai ver ali algumas coisas muito interessantes. No capítulo 13, também ainda, no versículo 33, o Senhor fala que o reino dos céus pode ser semelhante a uma mulher que coloca fermento em 3 medidas de farinha e que leveda toda aquela farinha e a faz crescer, mas muda a sua forma. No capítulo 13 de Mateus, no versículo 44, o Senhor Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem encontrou, foi e comprou aquele campo para possuir aquele tesouro no campo que ele havia comprado. No capítulo 13 de Mateus, ainda no versículo 45, o Senhor Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante de pérolas, que encontra uma pérola de grande valor. Ele então vai e vende todas as suas pérolas e compra aquela pérola de grande valor e a possui. Então ele deixa de ser negociante, porque agora ele vai passar a ser proprietário de uma pérola de grande valor. Em Mateus capítulo 13,
versículo 47, o Senhor Jesus diz que o reino dos céus é semelhante, ou pode se assemelhar, a um homem que lança a rede no mar e pega toda a qualidade de peixe. Ele puxa a rede para a praia, se assenta e vai separando os bons de um lado, botando no cesto, os maus ele vai colocando fora para incinerar, para destruir. Em Mateus capítulo de número 18, versículo 23, o Senhor diz que ele vai comparar o reino dos céus a um rei que quis fazer conta com os seus servos. E essa é a parábola do credor incompassivo, porque no contexto esse servo deve ao seu senhor uma dívida muito alta e ele o perdoa porque ele não tinha condições de pagar. Porém, esse servo que é perdoado encontra um conservo do mesmo senhor e tinha aquele uma dívida para consigo mínima, ínfima diante daquilo que ele foi perdoado. Ele não perdoa, ele cobra e aquele homem é preso. E o rei então, quando sabe que aquele que ele havia perdoado fez isso com a outra pessoa, ele então o chama e resgata, torna todo o valor daquela dívida, cobra, e aquele homem então é preso, ele é intimado a pagar tudo então que ele devia. Em Mateus capítulo 20, versículo 1, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores e contratou primeiros, daqui na outra hora, e na 11ª hora, 1/10 hora, ele contratou alguém, e no final ele pagou todos da mesma forma. Você vai aprender muita coisa com essa parábola, com certeza. E em Mateus 22:2, Jesus de novo fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis celebrar as bodas do seu filho, e convidou um monte de gente, ninguém foi, e ele então mandou os seus servos ir para os lugares onde pessoas não eram convidadas, e mandou muita gente entrar, e a casa ficou cheia. Porém, entre aqueles convidados, ele encontrou um que não estava vestido com vestimenta adequada. O texto diz vestimentas nupciais inadequadas, era a vestimenta daquele moço, e ele foi expulso daquela festa. Você vai ver nessa parábola do Senhor Jesus. E por fim, que eu quero trazer para você anotar, Mateus capítulo 25, versículo 1, muito conhecido também, a parábola das 10 virgens, que o reino dos céus pode se assemelhar a 10 virgens que estavam aguardando o noivo, pegam lâmpadas e saem ao encontro do noivo, e o Senhor qualifica nessa parábola que 5 eram prudentes e 5 imprudentes, ou seja, 5 sensatas e 5 insensatas, né? E então você vai também de novo relembrar e aprender muitas coisas nessa parábola, porque o Senhor com certeza tem muito a nos ensinar. Você pode dizer amém? Amém. Então eu quero pensar com você em reino dos céus. O que significa o reino dos céus vir a nós? O que é que eu tenho que pensar? O que é que eu tenho que olhar nas Escrituras? Quando eu oro, venha o teu reino. Qual o privilégio de ter o reino de Deus na nossa vida? E quais são a correspondência a esse reino? Quais são as coisas que eu não posso perder de mente? Há muitos anos atrás, mais ou menos uns 16 anos atrás, eu tive o privilégio de fazer esse mesmo estudo na igreja, pegando partículas desta oração. Eu vai lá para 16 anos, então eu estou recordando nesse tempo com os irmãos esse momento que para mim é muito especial. Lembrando a você que quando nós falamos do reino de Deus, nós temos que pensar que ele pode ser representado por um trono e que há alguém que se assenta no trono. Quando nós falamos em reino de Deus, ele não está desassociado, pelo contrário, está muito associado àquele que governa, àquele que está reinando. E quando nós pensamos nisso, ninguém reina sobre nada. Quando alguém é rei, reina sobre um principado, sobre um local muito vasto ou não, mas existem pessoas que se colocam submissas àquele reino. Então é uma complexidade de pensamentos que a gente deve pensar quando nós falamos, venha o teu reino. Quais são eu não queria falar complicações, eu não queria falar isso, mas quais são os comprometimentos nossos a respeito do reino de Deus? Então eu quero, assim de uma maneira muito simples e rápida, trazer aqui alguma qualificação
ao reino de Deus segundo o que a Bíblia diz, não segundo o que eu penso, não segundo o que eu imagino. Mas quando alguém ora e fala com Deus, venha o teu reino, o que está na mente dessa pessoa? Se diz venha, esta pessoa está predisposta a receber. Senhor, venha o teu reino, que o teu reino venha a mim, venha a minha vida. No mínimo, essa pessoa já entende um pouquinho do reino de Deus, já está um pouco se relacionando com o Senhor, ou por que não dizer, o reino de Deus já está presente na vida dela, mas ela está orando para que haja uma manifestação mais plena, uma manifestação mais visível do reino de Deus na sua vida, ou compreensível do reino de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador, o reino de Deus já está presente na vida dele. Se você recebeu a Cristo como Salvador e anda nos caminhos de Deus, o reino de Deus já está presente na sua vida. Mas quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, eu quero mais do teu reino, eu quero te ouvir, eu quero te agradar em tudo. Então vai a pergunta inicial agora: quem aqui quer clamar esta noite ao Senhor e lhe dizer, venha muito mais do teu reino sobre a minha vida? Quem quer? Eu quero lhe lembrar que isso traz privilégios, mas traz também correspondência desses privilégios, que é correspondermos àquilo que Deus espera de cada um de nós. Uma das coisas que eu quero falar para vocês inicialmente é o que está escrito em João 18:36, palavras do Senhor Jesus. Deixa eu lhe lembrar, quando nós vamos às Escrituras e lemos palavras do Senhor Jesus, nós não estamos falando de algo que é dado por revelação, nós estamos falando de algo que o Senhor viu junto ao Pai. Ele mesmo disse que ele falava aos discípulos aquilo que ele tinha visto junto ao Pai. E uma das coisas que o Senhor qualifica o reino é Mateus 18:36, quando ele diz, o meu reino, Jesus dizendo, o meu reino não é deste mundo. Jesus fala isso diante de Pilatos, que o está arguindo, está querendo ouvir, está curioso saber quem é aquele homem, porque tanta ira sobre ele. E ele então diz, declara-me, você é o rei dos judeus ou não? Porque eles aclamavam que ele havia dito, ele estava aceitando o título. E o Senhor Jesus diz, eu quero que você saiba que o meu reino não é deste mundo. E ele diz, se o meu reino fosse desse mundo, ele diz para Pilatos, você nunca poria a mão em mim. Ninguém, nem os judeus poriam a mão em mim, porque eu rogaria ao meu Pai, e os meus servos pelejariam por mim, e ninguém me tocaria. A Bíblia diz que certa vez Jesus está em Nazaré, na Galiléia, sua cidade, ele está falando aos seus concidadãos, eles conheciam o Senhor Jesus como filho de José, o carpinteiro, e ele está falando a respeito das coisas do céu, a respeito das coisas de Deus. Eles ficam irritados com ele, pegam Jesus, levantam e vão para um monte, para um despenhadeiro, para o jogar. E a Bíblia diz que que o Senhor Jesus simplesmente sai da mão deles, passa no meio deles e vai embora. Eles ficam sem entender nada. Por quê? Porque o reino que é de cima é superior ao que é de baixo. O reino que é do céu é superior ao que é da terra. Você pode abrir a boca e dar glória ao nome do Senhor por esta verdade. Então, quando eu clamo ao Senhor, venha ao teu reino, eu estou clamando por um reino celestial, eu estou querendo o governo do céu, eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida, porque da mesma forma que isso pode ser um complicador, porque o Senhor vê toda a nossa vida, conhece toda a nossa vida, mas Ele nos compreende de uma maneira muito mais intensa, muito mais abrangente do que as pessoas desse reino natural. É muito bom ter relacionamento com o Senhor, é muito bom estar submisso ao reino de Deus. E quando nós nos lembramos que Jesus falou que o meu reino não é deste mundo, nós nos lembramos, eu vou ser repetitivo a muitos de vocês, que quando ele prometeu a plenitude do Espírito Santo, está lá em Mateus capítulo 1, quando diz, ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês se lembram o que os discípulos disseram? Eles disseram, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus lhes diz, não vos convém saber os tempos ou as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aí o Senhor fala de tantas coisas que por esse poder eles iriam fazer, mas eles pegaram a plenitude da manifestação do reino dos céus, que era a descida do Espírito Santo, que agiria dentro deles. Por que eu digo a plenitude? Porque o Senhor foi a notícia melhor do céu, porém Jesus não entrou dentro dos discípulos. E ele certa vez disse que as palavras dele não entravam neles, porque estavam com um coração duro. Mas ele disse acerca do Espírito Santo, João escreveu no capítulo 16, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero lhes adiantar que esse Espírito já veio, está aqui e continua convencendo. E você que é convidado a estar aqui hoje, o Espírito nesta noite pode convencer o seu coração e transformar a sua vida e mudar a história da sua vida. E você vai então entrar debaixo desse reino e viver a plenitude do reino de Deus na sua vida. Se alguém aqui concorda comigo, então declaro amém, em nome de Jesus. Então eu quero lembrar aos meus irmãos, repetir, o Senhor Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E a igreja do Senhor Jesus nesse tempo, tem vivido esse reino? Venha o teu reino, estou vivendo o reino de Deus e eu entendo que o reino de Deus não é desse mundo. Eu estou vivendo as prerrogativas do reino, entendendo que esse reino é celestial, que esse reino é diferente do reino da terra e que eu não posso me servir das dádivas desse reino espiritual e condensá-los na minha naturalidade, na minha carnalidade e fazer disso um instrumento para conseguir coisas entre os homens. Esse reino é diferente, esse reino é do céu. O próprio Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, então não vou usar das prerrogativas deste reino para querer alguma coisa melhor aqui, não. Será que eu e você temos orado, venha o teu reino, e quando a gente pensa, venha o teu reino, a gente pensa no emprego melhor, numa casa melhor, num carro melhor, em coisas mais visíveis nesta vida? Será que nós estamos materializando, humanizando o reino de Deus desta forma? Será que nós estamos pegando as prerrogativas desse reino e trazendo para coisas da nossa vida que a gente não tem conseguido suplantar? Eu quero então lembrar o que Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. Porém, eu também quero lembrar o que Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que vocês estão precisando para sobreviver nesse plano de vocês, será acrescentado a vocês. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo para não negociar as dádivas celestiais por nada daqui, mas se eu buscar as dádivas celestiais, que são prerrogativas do reino de Deus, ou do reino de céu nesta terra, Ele vai cuidar da minha vida muito bem cuidada, porque de outra forma seria um equívoco orar na hora das ofertas sobre a nossa realidade financeira. Mas porque compreendemos que o Pai Celestial sabe daquilo que nós precisamos, e quem nos informa é o Senhor Jesus no capítulo 6 de Mateus, nós oramos e colocamos diante de Deus, e entendemos que se buscarmos o seu reino e a justiça do reino, as coisas temporais que nós precisamos, Ele vai trazer para a nossa vida, para nos suprir. Receba essa palavra de Deus. Não deva você, não deva eu, não devemos nós buscar primeiro as coisas humanas e aquilo que nós precisamos. Não buscar o reino de Deus por conta daquilo que precisamos, mas buscar o reino de Deus por amar o reino de Deus, por amar a presença de Deus na nossa vida. E porque Ele está vendo o nosso coração, e esta é a complicação do reino de Deus, que eu não vou conseguir enganá-lo. Ele vai ver que o meu desejo, a minha vontade é realmente o governo dele na minha vida, porque quando alguém diz, venha o teu reino, está dizendo, venha o teu governo, venha o teu domínio, venha a tua majestade, venha a tua palavra, venha a tua lei. Tanto é verdade que a frase se completa, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que é um assunto para o próximo mês, não é verdade? Não se desagrega uma da outra. Quando o reino de Deus vem, traz a vontade de Deus, e quando eu tenho prazer na vontade de Deus, então esse reino se expande na minha vida e governa a minha vida inteira, íntegra, completa. Você recebe esta palavra para a sua vida?
Porque possa ser que alguns de nós esteja confundindo isso. Segunda coisa, o Senhor Jesus diz, está em Lucas capítulo 17, Romanos capítulo 14, versículo 17. O Senhor usa a boca de Paulo para dizer, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando você diz, venha o teu reino, você não está pedindo comida nem bebida. Você está pedindo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Interessante que a expressão bíblica é, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que fora do Espírito Santo não tem justiça, não tem paz, não tem alegria. Que se eu quero vivenciar a justiça, a paz e a alegria, que são prerrogativas do reino de Deus, eu tenho que estar envolvido no Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está em você e você no Espírito Santo, aleluia, o reino de Deus já está vindo, trazendo justiça, paz e alegria, já chegou, já está governando a sua vida e quer ampliar o seu domínio. Você recebe esta palavra? O que será que Paulo quis dizer quando o reino de Deus não é comida nem bebida? Será que ele também não quis dizer que a gente não deveria pegar as prerrogativas do reino e trazê-la para a nossa humanidade? Condensar este poder que é do alto, desse Pai que é celestial, e transtornar com as coisas da nossa existência? Será que não é por causa dessa confusão, de não entender que o reino de Jesus não é desse mundo, que o reino do Senhor não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, que tem um monte de crentes se envolvendo com coisas desta vida, de uma maneira a lhes roubar a presença, a manifestação e a ministração do próprio reino, se envolvendo nas coisas dos homens. A Bíblia diz que ninguém que milita a milícia da fé se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, qualquer coisa nesta vida humana que seja um embaraço, embaraçar é uma linguagem original, quer dizer, trançar as pernas. Alguém que está no emaranhado de coisas e trançou as pernas e não consegue mais caminhar direito. E se tentar caminhar, vai cair, vai quedar, vai se machucar. São pessoas que estão amarradas, enroladas com coisas desta vida. Eu posso participar das coisas desta vida, mas eu não posso deixar me embaraçar com as coisas desta vida. Jesus disse, está no Sermão no Monte, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então o reino de Deus não é deste mundo, o reino de Jesus não é deste mundo, o reino do Senhor não é comida nem bebida, não é coisa natural, não é coisa para nós pensarmos e tentarmos vincular coisas da nossa existência humana. Eu já disse, se buscarmos esse reino de Deus com todo o nosso coração, o Senhor irá completar coisas na nossa vida que nós estamos precisando. E não há ninguém melhor do que o Senhor para saber daquilo que você precisa. Deus sabe do que eu preciso. Você pode declarar isso? Você pode dizer após mim, Deus sabe do que eu preciso? Você acredita nisso mesmo? Você acredita que Deus vê a sua vida, discerne, entende tudo que você precisa? Você consegue crer nisso? Se você não conseguir crer nisso, na verdade o reino de Deus não chegou plenamente até você, ou talvez tenha começado a chegar, mas ele está muito enfraquecido. Mas se você consegue orar e repousar o seu coração naquilo que você crê, naquilo que você se envolveu com o Senhor, na maneira como você se envolveu com Ele, você pode estar vivendo agora momentos terribilíssimos, mas o reino de Deus está sobre a sua vida. Jesus, que estava totalmente movido e governado por esse reino do céu, viveu dificuldades tão agudas, o apóstolo Paulo viveu dificuldades tão agudas, estranhas até da gente entender, mas ele não abriu mão da manifestação do reino de Deus, porque ele sabia que a manifestação do reino de Deus traz resultados eternos, perenes, não coisas passageiras, não coisas que acontecem aqui e já acabou. Não. O reino de Deus, quando está na vida de uma pessoa e governa a vida dessa pessoa, vai produzir coisas para a vida eterna. Aí deixa eu lembrar o que eu parafraseei aqui no início do culto, em Gálatas, quando diz que aquele que semeia na carne, da carne herdará corrupção, mas aquele que semeia no Espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna. Então, quando eu clamo e digo, venha o teu reino, eu estou clamando por coisas espirituais. Eu estou clamando por coisas celestiais. Eu estou clamando o governo celestial de Cristo sobre a minha vida na terra. Eu vou repetir, governo celestial de Cristo na minha vida na terra. E não é simples corresponder ao reino dos céus aqui na terra. Porém, o salmista disse, no Salmo 116, ele diz, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Não é fácil, mas é possível, porque o reino de Deus, com as suas prerrogativas, dá a você condições de viver no meio dos homens, sem se contaminar com o mundanismo. O reino de Deus na sua vida te dá o poder de cumprir sua missão na terra sem se contaminar. A semelhança daquela história antiga, daquele exemplo antigo, ilustração antiga, do peixe que alguém pega na água salgada do mar. Vai lá, o peixe é fisgado, traz, e na hora de fazer na cozinha, tem que ainda colocar sal. Por quê? Ele está na água salgada, mas o seu corpo não se contamina com o sal que parece envolvê-lo. Talvez seja uma representação muito boa para eu pensar e você pensar hoje. Nos lugares que a gente trabalha, ou no lugar que alguns estudam, a manifestação da malignidade, como ela está atingindo uma amplitude tão grande, e você fica pensando, será que eu vou conseguir? Não, você não apenas vai pensar que vai conseguir, você vai conseguir. Você vai completar o curso, a faculdade, a universidade, vai trabalhar até se aposentar, ficar velho, ter neto, dar glória a Deus, celebrar o Senhor, não vai se contaminar. E quando a trombeta tocar, você vai subir no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque você andou perante a face do Senhor na terra dos viventes, sem se contaminar. Por quê? Porque você dá mais ouvidos ao reino celestial do que ao reino terreno. Você pode dar glória a Deus a isso? Amém. Agora sim, Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Muito interessante isso aqui. O Senhor Jesus diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele ali ou ele aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Interessante, eu falei isso aqui aos irmãos há um tempo atrás, que João Batista começa a pregar, está no capítulo 3, se não me engano, versículo 2, e quando ele começa a pregar, Mateus registra desta forma, Mateus ou Marcos, registra desta forma, que ele disse, arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. É Mateus que diz, que registra, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E no capítulo 4, versículo 7, quando Jesus começa a pregar, ele diz a mesma coisa, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E uma coisa intrigante, por que as pessoas deveriam se arrepender? Porque o reino de Deus estava chegando até elas. No mínimo, estavam fazendo algo que era contrário à lei do reino. No mínimo, estavam submetidas a outro reino, que não era o reino de Deus. Então, João Batista prega e Jesus também prega, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, o reino dos céus, vem com notícia de Deus, vem com notícia do céu, que é totalmente diferente, é mais ampla, é mais poderosa, é eterna, em relação ao reino que aquelas pessoas estavam submetidas. E o reino do Senhor veio para arrancá-las da garra daquele outro reino e dar a elas o privilégio de estar andando no reino da luz, porque estavam no reino das trevas. Eu estava no reino das trevas, você também estava, nós estávamos, nós não conhecíamos ao Senhor, mas hoje nós temos chegado a Ele, ao pastor e bispo das nossas almas, e Ele tem trazido o seu reino à nossa vida, porque nós estamos clamando, e porque nós desejamos isso, e porque nós queremos isso. Se você veio nos visitar, se alguém o convidou esta noite, e você não está submisso a esse reino celestial,
E você percebe que há amarrações na sua vida, que há coisas que você gostaria até de se livrar, de coisas que você gostaria de romper, de vencer, e você não está conseguindo. Eu quero lhe dizer que você irá conseguir, mas só irá conseguir a partir do momento que você clamar ao Senhor que o seu reino venha à sua vida. Então esse reino de liberdade vai entrar na sua vida, vai quebrar as amarras do inferno e das trevas e vai trazer você para a luz de Cristo. É só você reconhecer a Cristo na sua vida. Quem concorda comigo, diga amém. Mas o que me intriga aqui é que ele diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando o Senhor Jesus está parafraseando sobre João Batista, ele fala: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver alguém vestido com vestes reais no deserto? Vocês foram ver alguém vestido com veste nobre no deserto? Ele diz: aqueles homens que se vestem de roupas nobres e suntuosas estão nos palácios. Mas o que foste ver no deserto? Estava ali um homem que representava de uma forma tão poderosa o reino dos céus na terra, que o Senhor Jesus chegou a dizer acerca dele, de João Batista: dos nascidos de mulher não há um maior que ele. Eu sei que você sabe completar o versículo, mas o que interessa é essa primeira parte agora. Dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que ele. Não há ninguém nesse plano agora que recebeu uma revelação tão vívida do reino de Deus na terra como João Batista. E ninguém que se entregou ao reino para o servir como ele até então. No entanto, ele andava pelo deserto, morava no deserto, comia o que você não quer comer, gafanhoto e mel silvestre. Por quê? Porque o reino de Deus não vem para fazer ninguém nobre na terra. Essa é a maior verdade do reino de Deus. E parece que a gente está recebendo um outro evangelho, que Paulo fala para os Gálatas, que se alguém viesse pregando outro evangelho, ainda que fosse um anjo de luz, ou ele próprio viesse manifestar outro evangelho, deveria ser considerado maldito, anátema, separado de Deus. Parece que esse nosso momento, a igreja talvez cuida que já venceu Satanás nos seus ardis, e Paulo escreve aos Coríntios para não desprezar os ardis de Satanás, e ele está tendo uma outra estratégia de que implantar ou quer implantar no seio da igreja que vive o evangelho de Cristo, o evangelho que veio do céu, um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, um evangelho torto, que faz das pessoas nobres, que coloca as pessoas nos holofotes, que faz delas grandes na nação, que lhes traz aparência exterior, mas o reino de Deus na vida do homem e da mulher na terra não vai proporcionar aparência exterior. Pelo contrário, em muitas vezes uma aparência que as pessoas não vão gostar, mas não importa que não goste, não tem problema, desde que o céu goste, desde aquele que mandou o reino goste, desde que o Pai Celestial goste, desde que ele esteja satisfeito, não tem problema, mas importa agradar a Deus do que aos homens, é uma lei do reino. Amém? Então diga comigo: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Me permita, é sóessazinha. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, diga: você tem que agradar a Deus e não aos homens. Ai, fala aí, é só essa vez, agora, depois eu peço mais, amém? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Nesses dias de celebração da ceia funciona como um estudo bíblico mesmo, é assim. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Quem fala isso é Paulo, e ele está falando aos Coríntios na primeira carta. E essa é uma carta de exortação, e quando ele escreve à igreja de Coríntios, para nós é muito vívida essa carta, porque a lemos no mês de março. É o nosso livro do mês. E ele diz para essa igreja: o reino de Deus não consiste em palavras. Não é para ficar falando muito. E quando fala palavra, não está falando palavra de Deus. Não confunda isso aqui com palavra de Deus. O reino de Deus não consiste em muita coisa de paroleiro, de muita conversa fiada.
Mas a manifestação do reino de Deus se dá em virtude. E a maior virtude do reino de Deus, que é o poder de Deus, é a nossa vida transformada para o glorificar. Não existe uma manifestação mais viva, mais clara, para quem quiser ver, do que a transformação de uma pessoa que andava nas densas trevas do pecado, mas agora anda na luz do Senhor. Amém ou não amém? Esse é o resplendor da glória de Deus. Então esse reino de Deus, ele não consiste em palavras, em justificativas humanas, mas esse evangelho, ou esse reino, consiste em poder. Se o poder de Deus está na tua vida, o reino de Deus está na tua vida. Se o poder de Deus não está na sua vida, talvez o reino de Deus esteja começando a estar na sua vida, mas eu quero dizer que Ele quer trazer abrangência, governo, domínio sobre a sua vida. E uma das marcas que identifica a presença desse reino na vida de uma pessoa é o poder de Deus, uma capacitação sobrenatural para vencer desafios que não são naturais, são desafios espirituais que você só vai vencer com o poder de Deus. Então libero esta palavra para você e profetizo que está aqui à disposição da igreja a virtude do reino de Deus, e vindo esse reino sobre você, sobre mim, sobre toda a igreja, vai vir a virtude do reino, e nós vamos conseguir atravessar os mares vermelhos da vida, os rios, Jordões, e transbordando pela ribanceira, nós vamos conseguir atravessar os desertos da vida. Vai sair água da rocha, Deus vai mandar maná, vai vir codornize, Deus vai trazer solução, Deus vai trazer sobrevida humana para nós, mas muito poder e autoridade para vivermos a plenitude da vida espiritual. São marcas do reino de Deus na vida de uma pessoa. Quem quer receber, quem quer dar glória a esse Senhor por tudo isso, você pode dizer amém? Em Salmo 145, precisamente no versículo 13, o salmista diz: teu reino é eterno, e o seu domínio estende-se a todas as gerações. Teu reino é eterno, não tem fim. E o poder do reino, a manifestação do reino, se estende a todas as gerações. Então é hora de profetizar sobre a nossa família. É a hora de ensinar sobre o reino de Deus. É a hora de manifestar a revelação do reino de Deus à nossa família. E é hora de dizer a maravilhosa presença desse reino que traz. Então quero profetizar para a sua vida, para a sua descendência, que esse reino de Deus se estenderá sobre a geração da sua casa, sobre as suas gerações, em o nome do Senhor Jesus. Se você recebe isso, quer declarar isso, em nome de Jesus, que está além do Léo, que vai estar declarando sobre a vida do Bento, seu filho, levanta a sua mão e declara isso. Diga: eu declaro, eu profetizo que o reino de Deus vai se estender sobre as minhas gerações. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Só que este reino vai se revelar, se manifestar e se estender, não de uma forma assim fantasmagórica. O Senhor conta com você para manifestar o reino à sua descendência, às suas gerações. Quem recebe essa incumbência do Senhor, abra a boca e diga amém. Salmo 103, versículo 19, vamos lá. Terminando daqui a pouco. O trono de Deus está nos céus, mas o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre tudo. Diga tudo. Diga de novo tudo. O que é tudo? Falta o que para ser tudo? Nada falta para ser tudo, porque o reino de Deus domina sobre tudo. Então não adianta querer chamar a presença do reino de Deus à existência, se você quer separar uma fatia da sua vida para você governar, para você dominar. Quando eu chamo a existência o reino de Deus na minha vida, e quando eu clamo a manifestação do reino de Deus na minha vida, eu estou dizendo: reina plenamente sobre a minha vida. E aí deixa eu lhe lembrar o que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, declara no capítulo 5, versículo 23, ele diz: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a volta do Senhor Jesus. Então, quando diz sobre tudo, esse governo vem sobre a sua vida espiritual,
sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida física. O reino de Deus, quando vem sobre a vida de uma pessoa, porque clama a presença do reino dele, ele vem para governar sobre tudo na sua vida. E aí vai a pergunta: existe algo da sua vida que ainda não está sendo governada pelo reino de Deus? Há algo ainda que você não submeteu ao governo de Cristo? Há algo que ainda você insiste em segurar, que você insiste em pegar, insiste em reter e insiste em dizer que você pode resolver? Então a plenitude do reino não está sobre a sua vida. Mas se você, como diz o cântico, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Podemos cantar de novo? Quando tudo perante o Senhor estiver, diga para alguém, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando? Quando tudo deixares no altar. Feche os seus olhos, assim como você está. Se você não sabe, pergunta ao Espírito Santo, e ele vai lhe dizer o que na sua vida ainda não tem o governo pleno do reino de Deus. Ore ao Espírito Santo agora, ore ao Espírito Santo na sua casa, clame ao Senhor, peça a Ele que lhe diga. Ele é interessado em lhe esclarecer. Ele vai dizer para você que aspecto da sua vida você ainda está retendo. Pensa que liberou, pensa que entregou, mas está retendo e não está entregando. Porque na verdade não é só orar e dizer: Senhor, governa. Porque quando o reino de Deus vem sobre os aspectos da nossa vida, nós não oferecemos resistência à vontade dEle. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que área da sua vida que você está resistindo a Deus e ao seu Espírito, e você não está deixando, ou entregando, ou se entregando para Ele reinar, para Ele determinar? O Espírito de Deus que aqui está é teu ajudador em matéria de vir o reino de Deus. Aleluia, eu oro para que o Espírito nos revele individualmente qual área da nossa vida que nós estamos retendo, que nós estamos determinando o que fazer, ao invés de orar e que a vontade de Deus venha, porque o reino veio. Não simule entrega, se entregue verdadeiramente ao governo de Deus. E esse reino que é celestial vai dar jeito naquilo que aparentemente não está tendo. Quem recebe esta palavra, diga amém. Deixa eu encenar com o pastor Fábio, por favor, pastor Fábio. De quem é essa caneta? Irmão, tirei do meu bolso, trouxe de casa. De quem é essa caneta? De quem é essa caneta? Minha! Só que eu sou um cabra-mão, não estou sabendo cuidar da caneta, e eu vou dar para quem sabe cuidar. Pastor Fábio, cuidador de caneta. Toma, pastor Fábio, minha caneta para você, toma. Toma, pastor Fábio, você cuida melhor do que eu. Toma, pastor Fábio, cuida da caneta para mim. Eu dei a caneta para ele? Não, eu apenas dividi. Eu continuo segurando.
Se você quer uma manifestação plena do reino de Deus, se você quer a plenitude do reino de Deus se manifestando na sua vida, por gentileza, solte. Se você entregou, deixa na mão de quem você entregou. Deixa a sua vida solta na mão do Altíssimo, na mão daquele que reina, daquele que é pleno na vida de alguém. Por favor, irmão, não se use desse artifício para catar a caneta alheia. As pragas do apocalipse, não, vai não. Deixa eu terminar aqui então, para a gente orar e celebrar a ceia. Você sabe que todas as vezes que Jesus Cristo expulsava demônio, a maioria das vezes que ele expulsava demônio, manifestava o seu poder, ele dizia: a voz é chegada ao reino dos céus. Mas tem uma palavra precisa que não tem nada a ver com isso, que está em Lucas 9,62. Lucas 9,62, que Jesus Cristo diz assim: quem lança a mão do arado, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quem coloca a mão no arado, lança a mão no arado, ao arado, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Lançar a mão no arado é uma manifestação da vontade, que pode ser emocional e não espiritual, que pode ser intelectual e não espiritual. Eu quero lançar a mão no arado porque é importante lançar a mão no arado da obra. Eu quero tocar, eu quero fazer algo. Tal qual a síndrome da mãe de João, de Tiago e João. Senhor e Jesusinho, Cristinho da Silva, permita que no teu reino, meus 2 filhinhos, então olha isso com cara de bocó assim, e ela pedindo, um à tua direita, à tua esquerda no teu reino, permita, Senhor. E os outros discípulos ficaram, na linguagem popular, pau da vida, aborrecido. Sabe por quê? Porque eles também queriam isso também. E Jesus disse: olha, o assentar à minha direita e à minha esquerda não convém a mim, mas convém ao Pai que está no céu. E a manifestação do reino, do que ele significa na vida de uma pessoa, pode estar acontecendo agora, enquanto eu estou compartilhando. Terminando para a gente orar, porque a palavra diz que o ladrão tinha um à direita, outro à esquerda, Jesus estava no meio. E um dizia assim: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro dizia: você nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação que ele? Ele não apontou porque a mão estava pregada na cruz, eu estou aqui apontando. Nós, na verdade, recebemos aqui o resultado dos nossos feitos, mas este aí, nenhum mal fez. E a Bíblia diz que, dirigindo a voz ao Senhor Jesus, disse: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E aí eu termino trazendo para vocês, lembrando para vocês Nicodemos no capítulo 3 de João, que procurou Jesus e disse: para fazer as obras que tu fazes tem que ser mestre vindo de Deus, se não for ninguém faz. E o Senhor Jesus, ao invés de entrar na conversa fiada de Nicodemos, falou assim: necessário te é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí ele disse: que coisa complicada, que coisa difícil, aquele negócio de entrar no ventre da mãe. E Jesus disse: em verdade te digo, que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. Então, alguns entendemos que é dada a manifestação de ver, a manifestação do reino de Deus. Mas o entrar no reino de Deus precisa acontecer uma coisa antes. Antes de alguém entrar no reino de Deus, o reino de Deus precisa entrar nele. Se o reino de Deus não entrar em você,
você jamais entrará no reino de Deus. Porque entrar no reino de Deus, no sentido eterno, é uma prerrogativa de quem se deixa guiar por esse reino aqui na terra. Então eu disse que este reino do Senhor não é deste mundo. Eu disse que a palavra diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eu disse que o Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Eu disse que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eu disse que o reino de Deus é eterno e se estende de geração em geração. E eu disse que o reino de Deus já está entre nós, porque Jesus Cristo disse que Ele está entre nós. Estar entre nós é uma coisa, estar em nós é outra coisa diferente. Quando Ele diz que o reino dele está entre nós, Ele está dizendo, há uma possibilidade do reino de Deus estar em vocês, porque Ele já está entre vocês. E se Ele disse que o reino de Deus está entre nós, aí nós pensamos na ceia. Eu te convido a ficar de pé. Por gentileza, fique de pé. Se o reino de Deus está entre nós, no sentido de manifestar a sua presença, Ele está também no sentido de governar nosso relacionamento. Se é verdade que o reino de Deus está entre nós, então entre mim e você, meu irmão pastor Fábio, está o reino de Deus. Isso quer dizer que Ele governa o nosso relacionamento, porque Ele está entre. Ele está entre, o reino de Deus está aí entre. Se você quiser mutilá-lo, não deixar ele interferir no seu relacionamento, ele vai aceitar isso. Mas você vai ser privado da graça de Deus. E a Bíblia diz que eu e você não devemos nos privar da graça de Deus. Eu quero orar com você. O propósito desta palavra é nos fazer pensar que eu vou orar e pedir a manifestação do reino de Deus. Eu só citei algumas qualificações do reino, tem muito mais. Talvez num próximo domingo vou falar que todo reino tem um rei e que todo rei tem súditos, talvez, para a gente ver até que ponto nós estamos inseridos nesse reino. Mas isso é para nos fazer pensar durante a semana. Estou submisso a que reino? Opa, ao reino de Deus. Venha o teu reino mais ainda. Quais são as prerrogativas desse reino? E se eu digo que Ele reina sobre mim, o que precisa acontecer na minha vida? O que precisa estar acontecendo?